Nós vamos passar, então, à temática número 3 do nosso fórum, que são os recursos do imposto de renda para os fundos nacional, estadual e municipais, com a participação do deputado estadual Gerson Burman, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Terceira Idade, e também do Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, advogado tributarista de São Paulo. Então, o seguinte, quanto a esse ponto do fundo do idoso, foi bem citado pela dona Irid, o deputado Gerson Burman citou muito bem a preocupação com a PEC 187. Tá? Então, assim, em segmento que a gente trabalha para ampliar o direito do idoso, para facilitar o acesso às receitas públicas, em loco, até hoje eu lembro de uma palestra onde o Paulo Guedes anunciou durante o período de campanha, onde ele falava: o dinheiro tem que estar na fonte, o dinheiro tem que estar nos municípios. E quando se trata do assunto idoso, assim como o deputado Gerson falou brilhantemente, são pautas como exercícios, saúde, educação, que tem que estar lá em loco, lá no local onde tem que ser atendido. Então, o foco é ampliar recursos para os municípios. O que essa PEC 187 ela faz? A PEC 187 ela tem uma preocupação bem grande. Desculpe aqui pelo telefone aqui. Ela tem uma preocupação bem grande, tá? A PEC 187 ela tem a função de extinguir fundos. Então, são 219 bilhões de reais dotados em fundos que serão extintos. 48 fundos vão ser extintos, dentre eles o fundo do idoso e o fundo da criança e do adolescente. Então, só para vocês terem uma noção, para ter uma ideia disso, o que essa PEC, inclusive, que é de autoria do próprio Guedes, e aí vem essa questão da incoerência, que o fundo é para deixar o dinheiro na ponta, onde precisa ser utilizado. E essa autoria da PEC 187 é justamente dele. Excluir todos os fundos e agora, para eles serem recriados, eles têm que ser recriados com lei ordinária, lei complementar, que é uma lei mais difícil de criar. Então, na prática, o que ele quer fazer? Ele vai tirar o fundo, retirar o dinheiro dos fundos que vai para o seu competente órgão e depois ele retorna o fundo somente por lei complementar. Ele dificulta a criação de um fundo. Isso é complicado. Já a gente está caminhando no sentido oposto. Porque hoje tem a possibilidade de você fazer a doação de 3% para o fundo do idoso e 3% para o fundo da criança e do adolescente. O problema é que o processo é burocrático. Não tem um programa de conscientização alto para justificar como que a pessoa vai fazer essa doação. Aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem um programa Valores que Ficam, que é um trabalho muito bem feito de divulgação, mas mesmo assim a arrecadação hoje, o Valdir estava me passando dados, o Renato também estava me passando alguns dados, que se você comparar o que pode chegar de recursos e o que realmente chega, não chega a 20% dos recursos que poderiam chegar. Então, pensando nisso, a gente teve uma longa conversa, o PH participou, na primeira reunião a dona Irid também participou, o deputado Gerson participou. O que é a ideia, o PH? A ideia é transformar essa participação de recursos compulsória. Ou seja, que esses valores vão obrigatoriamente para o fundo do idoso, para o município. E esse recurso vai ser utilizado academias do idoso, trabalhos de educação para o idoso. Então, esse recurso vai chegar até o município, que é quem está do lado do idoso. A União, ela tem o trabalho que ela faz, mas quem está do lado do idoso é o município. Então, ele tem que ter recursos disponíveis para ele poder trabalhar. Então, o que foi a nossa ideia? Vamos tornar essa fatia do imposto de renda
vinculado, ou seja, 3% vai para o fundo do idoso, 3% da criança e do adolescente. E como fazer isso? Mudando a forma de distribuição de receitas tributárias. Aí nós encontramos um percalço. Constituição Federal. Quando a gente fala em competências tributárias, quando a gente fala em formas de instituir um imposto, cobrar o imposto e distribuir a receita do imposto, essa competência tributária ela é regulamentada na Constituição Federal. Então, a única forma da gente conseguir transferir dinheiro da União para os municípios de forma vinculada, fazer essa transferência tributária, é através da Constituição Federal. Então, foi onde a gente propôs uma PEC, tá? Uma proposta de emenda à Constituição, para ter essa mudança aí, e a gente está trabalhando esse texto, o texto já está, bem dizer, pronto, agora são algumas adequações, mas qual que é a função dessa PEC? A função da PEC é que, toda vez que o governo federal já recebe o imposto de renda, ele já destina automaticamente 3% para o fundo do idoso e 3% do fundo da criança e do adolescente. Dividido de que forma? Proporcional a a população de cada município. Então, por exemplo, o imposto que é arrecadado aí no Rio Grande do Sul vai ser arrecadado pela União, o imposto federal, e essa parte que foi para o Rio Grande do Sul, 3% é retirado, devolvido para os municípios do Rio Grande do Sul, proporcional à população. A mesma coisa em Goiás, a mesma coisa aqui em São Paulo, a mesma coisa no Pará, no Nordeste, da mesma forma. Essa é a intenção da PEC. E o dinheiro vai cair, vai ficar disponível para aquele município que tem o conselho do idoso já feito e formulado. Ou seja, que já tem as regras para você receber aquele requisito. Então, o nosso intuito é fazer essa PEC, ganhar apoio, ganhar força, inclusive das Assembleias Legislativas. Eu já estou entrando em contato e já estou conseguindo aqui o apoio da Assembleia Legislativa de São Paulo. Já entrei em contato também com a Assembleia Legislativa de Goiás para a gente ganhar mais força para poder levar um projeto mais robusto. Mas o intuito é o quê? É garantir que essa transmissão para o fundo do idoso e o fundo da criança e do adolescente aconteça por meio constitucional. E se a gente fizer isso, a gente tira esses dois fundos da, como se diz, da mira PEC 187. Porque a partir do momento que eles forem constitucionais, ninguém tira eles mais, a não ser por outra PEC. Você entendeu? Então, o nosso intuito é o quê? É garantir que esses fundos sejam constitucionais e não mais meros fundos de lei ordinária, tornam-se fundos constitucionais e tornam-se com receitas vinculadas constitucionais. Um país que não protege suas crianças e seus idosos é um país sem estrutura, sem futuro e sem caráter. Então, retirar hoje o fundo do idoso, retirar hoje o fundo da criança e do adolescente e deixar sem recursos vinculados na fonte direta, que é o município que atende o idoso, que atende a criança, não é pensar na população. Então, é por isso que a gente criou essa PEC aqui. A gente está ganhando apoio, o Burman está dando todo apoio aqui à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Essa comissão foi pioneira em dar abraço a isso aqui, mas eu acredito que se a gente não agir da maneira correta, a gente vai ter a extinção desses fundos que são essenciais, em vez de ter um apoio financeiro maior, que é o que a gente busca. Então, o caminho nosso agora é mobilizar, fazer barulho, divulgar e cobrar, e não aceitar que a PEC 187 ela atinja esses fundos e transformar esses fundos em constitucionais, assim como aconteceu com o Fundeb. O Fundo da Educação antes não era, teve uma briga grande e o Fundeb se tornou constitucional. É o que a gente busca agora também, transformar esses fundos em constitucionais, fundos constitucionais com destinação de receita de forma constitucional para elas. Deu para esclarecer para vocês? Sim. Foi bem. Esclareceu bem. O que eu te perguntaria, Sandro, uma dúvida que surgiu agora. Transformar esses dois fundos em constitucionais não pode caminhar paralelo à tramitação da PEC? Sim,
Sim, porque ela está evoluindo, né? Está andando. sim. Tem que ser. Hoje eles não são funcionários nem do idoso, nem da criança e adolescente. São ordinários e com a PEC 187 eles caem. Inclusive, para o próprio secretário, para o Antônio, sem os fundos fica até mais difícil o trabalho, porque a pauta dele é do idoso. Na conversa que a gente teve lá no gabinete dele, a vez que tivemos lá em Brasília, um dos grandes problemas que ele mesmo relatou é falta de recurso. Infelizmente, é falta de recurso. E, assim, esse link, até o trabalho dele direto com o município, tendo esses fundos e uma maior flexibilização de uso de fundos, eu acho que é importante. Então, tem que andar paralelo, PH. Ok. Deputado Bruno quer completar? Ou o Antônio Costa? Algum comentário sobre essa questão? Secretário Antônio Costa. Muito bom dia aí, doutor Sandro. É a hora que a gente cumprimentou todos, o senhor na minha nosso fórum. É um prazer recebê-lo novamente. Uma das grandes preocupações nossa é justamente essa mobilização, porque o retrato da ausência de fundos no município é que muitas vezes leva a algumas decisões, né, do próprio Congresso Nacional. Se os municípios não estão criando fundo, é porque não tem interesse, né? Então, por isso que nós estamos colocando e estamos defendendo de forma veemente o fundo nacional, o fundo estadual e municipal. No fundo nacional, a gente já sofre, por decisão de governo anterior, um grande desfalque, porque é a questão do teto de gastos, não é? Tanto é que para liberar no auxílio emergencial os 160 milhões que as 2.000 e tantas entidades receberam, 80 milhões era do fundo. Nós tivemos que, através do projeto de lei da deputada Leandre e uma medida provisória, liberar na totalidade os 80 milhões. Porque o Fundo Nacional, na perspectiva econômica, orçamentária, que foi votada em governos anteriores, não é interessante para nós que façamos campanha para que haja doações no Fundo Nacional. Pelo contrário, nós estamos incentivando que façam doações nos estaduais e municipais, porque o que se doa aqui no Fundo Nacional, ele é retido. Eu não tenho esse recurso, através do teto de gasto, não é? Então, a ideia do pacto é justamente fortalecer os fundos a nível de município e estados, para que os municípios e estados, como são legislação própria, e elas não são abarrocadas pelo teto de gasto, como é o recurso da União, não sofram, né? O que entra, por exemplo, no fundo estadual, 20 milhões estão disponíveis para uso. Hoje, por exemplo, eu tenho aqui no fundo, ainda não foi relatado o que arrecadou em 2020, mas vamos supor que tivesse arrecadado 30 milhões. O meu orçamento do fundo é 3 milhões. Então, eu não tenho os 30 milhões. Então, essa é a grande dificuldade que a gente vive nessa questão econômica, orçamentária. Mas, ao mesmo tempo, eu estou incentivando, em muitos estados, que as doações sejam feitas para os estados e municípios, porque é uma forma de eu estar descentralizando os recursos que poderia vir para o Fundo Nacional, que eu não vou poder usar, porque o orçamento não permite, né? E, ao mesmo tempo, a gente luta com essa dificuldade de fazer compreender o Congresso Nacional, e aqui eu tenho batalhado muito, tenho tido o apoio da CIDOSO, ainda ontem tivemos uma comissão memorável que foi criada, que é a comissão externa, para acompanhar o envelhecimento nessa década da Organização Mundial de Saúde, a década 2030-2031, porque nós precisamos mudar a lógica. Ora, se a pirâmide hoje está invertida, se o público que está envelhecendo são os idosos, vão viver mais, então nós temos que investir nesse público. Quando você investe em políticas públicas, no curso de vida, o envelhecimento do idoso,
ele vai ser evitado nos postos de saúde, nas UBSs, nos internamentos. O internamento de idoso hoje, ele tem um custo 3 vezes maior do que um internamento normal. Então, nós temos que inverter a política para o envelhecimento ativo e saudável. Fazer com que os nossos idosos cheguem ao envelhecimento sem precisar de ir para os organismos de saúde. Esse que é o grande gargalo que nós temos que vencer. Agora, só com investimentos. Porque a lei não me permite a utilização do Fundo Nacional por conta da questão orçamentária, do teto de gasto. Vamos incentivar os estaduais, descentralizando para que as doações, que é lei, isso é lei, sejam dados 3% da pessoa física e 1% da pessoa jurídica para os fundos estaduais e municipais. Isso aí descentraliza a política, isso para nós aqui é importantíssimo. Agora, eu quero dar uma notícia boa, que o Ministério da Economia já está sensibilizado com essa PEC. A PEC vem num momento muito ruim, né? Então, nós temos que continuar a movimentação. Como? Através dos senadores, nem tanto os deputados. Os deputados são importantes? São, mas são os senadores que vão analisar. Ela está bloqueada, ela está parada, mas pode ser que em algum momento ela queira voltar à tona novamente, né? Eu não vejo, no momento, clima para aprovação dessa PEC, mas temos que estar mobilizados. Mas precisamos organizar os municípios, estados, não é? O recurso que chega no município, ele é descentralizado. Eu vi agora, com o auxílio emergencial, que nós aplicamos 160 milhões, sem passar para o Conselho de Assistência, sem passar para o Conselho de Idoso, direto nas entidades. Isso deu um alívio. Eu já posso dar uma notícia boa. Eu já tenho dados que nas ILPIs do Brasil já não tem mortalidade como tínhamos em 2020. Não estão mais indo a óbitos aqueles que estão abrigados. Houve uma diminuição. Então, isso é uma prova que quando você investe em políticas públicas direta, você tem um retorno de saúde, não é? E agora, com esse pacote que está saindo na semana que vem do Ministério da Saúde, vai melhorar mais ainda. Mas eu estou lutando aqui para que continue o auxílio emergencial das ILPIs, porque isso é um passivo que tem que ser protegido, né? Essas pessoas estavam abandonadas. Eu dou exemplo, no Ministério da Cidadania, nós tínhamos um cadastro de 1.913 entidades. Hoje eu tenho 5.000, então essas entidades estavam invisíveis. Então nós precisamos lutar para que tenham fundos, essa é a minha luta aqui, não é? Essa PEC, ela é antiga, ela é de 2019, logo quando a gente entrou aqui, ela ainda está paralisada, mas nós temos que estar atentos, né? Porque o que nós precisamos agora para os idosos é recurso para a criação de programas locais nos municípios, nos estados. Porque um idoso que tem uma área de lazer, que tem um centro de lazer, que tem um cuidado especial, ele não adoece, isso é lógico, é evidente. Então, é nessa lógica que é o meu pensamento, até porque eu sou idoso, sou um secretário idoso. Então, eu tenho que defender minha pasta, como é também a nossa querida Iride, que é uma conselheira idosa. Então, nós estamos juntos nessa luta, né? Agora, não é fácil. É uma pauta, viu, Pedro Henrique? É uma pauta, viu, Sandro? Que só veio à tona por conta da pandemia. Porque esse programa do idoso tem que ser um programa de Estado. Eu defendo isso, não de governo. Tem que ser um programa que dê continuidade. Não pode ser um programa de um partido político que ganhou a eleição e que depois para. Não, tem que ser um programa de Estado. Isso é uma urgência nacional. Os idosos serão 1/3 da população brasileira. Isso não tem mais como mudar, certo? Não tem como mais mudar, a não ser que a pessoa queira morrer antes. Eu acho que isso ninguém está querendo, né? Eu, pelo menos, quero viver mais 100 anos e viver bem, não é? Ativo, saudável, contribuindo para a nação, trabalhando. É isso que nós precisamos dar aos nossos idosos, e não ficar essa história de bengala que idoso tem que ter. Isso não, isso já era. Vamos fazer uma revolução na política nacional de idosos, que deve começar pelos municípios. Agora, se o município não interessa pelo seu idoso, o que nós podemos fazer? Não é? Não podemos fazer nada. Okay? É verdade. Sandro, nós temos ainda, antes da manifestação final da FICTIRS, que é a promotora desse evento,
Nós queremos deixar a palavra à tua disposição aí por 5 minutos, para que tu possa abordar livremente algum assunto que nos ajude, nos alerte. Nós já temos aí a questão do imposto de renda, tem que alertar os municípios, até porque esse recurso desafoga um pouco o orçamento municipal, porque o secretário de assistência social vai bater lá no prefeito, prefeita, meu orçamento está pequeno e tal. Se tem essa conscientização e esse conhecimento, e se faz campanhas municipais, desafoga um pouco o orçamento do município. Tem essa questão que tu vai organizar para nós da PEC, dá para ser compulsório os dados, mas, sobretudo, o alerta da PEC 187. Eu acho que, eu falava com o Renato Scherer ontem ainda, às vezes o Congresso aprova umas coisas de madrugada, né? Mesmo durante a pandemia. Tu acorda de manhã, abre o jornal, aprovaram, às 1h30 da manhã, lá um assunto. Então, ficar sempre atentos, eu acho que é fundamental a nossa união nesse sentido, de um alertar o outro, né, de alguma surpresa que pode acontecer. Então, eu queria, antes lá de passar a palavra ao Orcelei, que vai fazer o encerramento em nome da Fictirs, deixar mais um espaço com o nosso querido advogado e amigo Sandro Gonçalves. Obrigado, Pedro Henrique. Assim, a primeira coisa que eu queria fazer é dar meus parabéns ao secretário Antônio Costa. Porque, assim, assumir uma pasta do idoso em momentos tão difíceis é um ato de coragem. E expor da forma que ele expôs com relação à PEC 187, sabendo que ele lida ali direto, ele precisa de ter relacionamento com deputados, senadores. Então, assim, quero te dar os parabéns pela sua postura e a forma de ação. Exatamente. A PEC 187, Pedro Henrique, a gente precisa mobilizar, analisar. Na prática, o que ela faz? Se hoje a PEC 187 for aprovada, todos os fundos, tá? Os fundos já previstos em lei ordinária e os previstos em plano constitucional, esses não serão afetados. Mas 48 fundos, inclusive o FIES, que são planos em planos de lei ordinária, esses serão extintos. O dinheiro será drenado para os respectivos para as respectivas entidades que elas fazem parte. E se nós precisarmos novamente de um fundo do idoso, como é lógico que vamos precisar, e do fundo da criança e do adolescente, nós vamos ter que recriá-la dentro do prazo de 2 anos por lei ordinária. Nós temos 2 anos ainda para recriá-las. Ou seja, é um impacto muito grande nessa política que, como o próprio secretário Antônio disse, tem que ser uma política de Estado e não uma política de governo. Não uma política de que cada governo que muda o posicionamento. Tem que ser uma política de Estado. O Estado brasileiro tem que ter como prioridade a curatela aqui da criança, do adolescente, mas do idoso também. Para mim, os dois pilares, os dois pontos principais, a criança e o idoso. Então, assim, a gente tem que estar de olho, com certeza, nessa PEC 187 e, paralelamente, a gente trabalhar essa PEC que constitucionaliza o fundo do idoso e da criança e do adolescente. É o que o secretário Antônio falou, transformá-la em situação de Estado, tá? Porque uma lei ordinária, ela é modificada a bel prazer de cada governo que entra. É fácil mudar uma lei ordinária. Uma lei constitucional, um fundo constitucional, assim como aconteceu com o Fundeb, não. Entendeu? Então, é trabalhar essa nossa PEC, porque essa PEC, paralelamente, o que ela faz? Ela, ao prever essa distribuição de receitas para o fundo do idoso e para o fundo da criança e do adolescente, ela já constitucionaliza esses fundos. Então, assim, ele deixa ele como uma política de Estado, ele já prevê que as receitas vão ser gradativamente distribuídas, então parte vai ficar para o Fundo Nacional do Idoso, parte para o Fundo Estadual e parte para os municípios, de acordo com cada população, com a sua população e de acordo com o Estado arrecadador. Então, assim, a política de 2018, anunciada pelo Paulo Guedes, que eu assino embaixo, assim, onde quer que ele escreva, eu vou assinar embaixo. O dinheiro tem que estar na fonte de onde ele é usado. Municípios, nesse caso, tem que ter uma participação maior. Então, nesse caso, a gente tem que trabalhar paralelamente para evitar os efeitos danosos da PEC 187 e constituir esses efeitos benéficos dessa PEC que a gente está propondo. Tá?
Então, era isso que eu tinha para dizer. Agradecer novamente esse espaço e dizer que é uma pauta que assim, tomou conta da minha vida. Ontem mesmo eu apresentei um trabalho para a Universidade de Miami. E lá eu estava falando da importância do idoso hoje na economia do Brasil. 64% dos municípios dependem da economia do idoso. Dependem da economia do idoso. Supera 25% do PIB do município. E agora, com uma medida importantíssima, que é o adiantamento do 13º, nós vamos injetar 56 bilhões na economia, nesse período de pandemia. E isso aqui mostra o impacto do aposentado, do pensionista, do idoso. É um público que está sendo subestimado, e não pode. Não é possível isso. É um público que carrega o Brasil, parte do Brasil nas costas. Então, tem que ter um certo cuidado, tem que ter cuidados de saúde, exercício, educação, tem que ter novos programas para manter com a mente aberta, e isso eu acredito que as diretrizes vêm aí do secretário Antônio no âmbito federal, mas a aplicação, a execução e o gasto vem do município. Então, eu vejo aqui o bom relacionamento, tá bom? Muito obrigado a todos.